Abra sua Bíblia no capítulo 3 do Evangelho de João, os versos de 1 a 21. Vamos ao texto, irmãos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nicodemos era um homem à procura de respostas. E é interessante perceber ali em João capítulo 3, como Nicodemos se apresenta diante de Jesus com perguntas. E perguntas que estavam mais ou menos veladas. Não estavam para ele, Nicodemos, no seu falar e no seu compartilhar, não eram perguntas claras, objetivas a Jesus. Aquilo que estava no coração de Nicodemos, Jesus conhecia. E Jesus respondeu a Nicodemos, não aquilo que as suas palavras estavam tentando maquiar ou esconder, mas Jesus respondeu a Nicodemos as reais indagações do coração de Nicodemos. Interessante, irmãos, é olharmos para aquilo que João registrou. No versículo 3 do capítulo 3, a Bíblia começa dizendo: Jesus respondeu. Só há uma resposta quando há uma pergunta. No versículo 5, diz o que, irmãos? Jesus respondeu. Olha agora, irmãos, no versículo 9, no final do verso 9, está dizendo o que, irmãos? Jesus respondeu. Porque Nicodemos era um homem que precisava de respostas. Antes de entrar nas perguntas que Nicodemos
fez com o seu coração para Jesus, é interessante que, sendo Nicodemos um homem que estava à procura de respostas, ele foi procurar quem, irmãos? Jesus. As indagações que Nicodemos estava trazendo, ele não encontrou no seu contexto de autoridade, nem no seu cenário religioso, nem naquilo que ele tinha para ele uma resposta. Algo estava mexendo com o coração dele. E aí, meus irmãos, ele foi até Jesus. E quando nós vamos até Jesus, nós encontramos boas e satisfatórias respostas para a nossa vida. O problema está em quando nós recorremos a um monte de coisa e um monte de gente que não caminham com o Senhor verdadeiramente. Coisas, e nós ficamos perdendo tempo da nossa vida, procurando respostas onde nós não as encontraremos. E o mais interessante de tudo é que, na grande maioria das vezes, nós sabemos que não vamos encontrar respostas em alguns lugares que nós procuramos respostas. Mas nós insistimos nos mesmos lugares, e às vezes com as mesmas pessoas. E trazemos para a nossa vida consequências que nós não precisaríamos trazer para as nossas vidas. Porque nós abrimos mão de ir até Jesus. E isso aqui, irmão, já é uma mensagem para nós. Como está o nosso coração nesta noite? Quais são as nossas preocupações? O que nós estamos precisando que o Senhor traga para nós uma resposta, um direcionamento para a nossa vida? Meus irmãos, aqui é para os mais teimosos. No que de errado nós vamos continuar insistindo? E perder um tempo tão precioso que nós podemos ir até Jesus. Nicodemos foi até Jesus. Nicodemos tinha com ele um questionamento, irmãos, uma dúvida, que ele não encontrou no seu contexto religioso de fariseu, que ele não encontrou na sua realidade de uma autoridade do sinédrio judaico, daqueles que comandavam ali aquela região. Ele tinha no coração dele uma indagação sobre como ele poderia ver o reino de Deus. É o que o texto diz para nós. Quem sabe aqui, Nicodemos estava tentando aqui, naquele diálogo com Jesus, construir aqui uma introdução, porque é interessante, né, irmãos? Se tudo aquilo que foi vivenciado com Jesus fosse registrado na Bíblia, nem todos os papéis do mundo seriam suficientes para poder trazer tudo. Mas a mensagem central é que está para nós. O próprio Evangelho de João, no capítulo 20, fala sobre essa realidade. Por isso, irmãos, que o pessoal aí dos escolhidos e por aí vai, dos The Chosen da vida, vão criando um monte de coisa, né? Eu não vi a série The Chosen ainda não. Quem já viu, irmãos? Fica com vergonha não, é legal. Eu vi um pedacinho e parece que eles vão fazendo umas amarrações bem interessantes, né? Eu quero parar para ver um dia, irmãos. Eu quero parar para ver um dia. O problema é que quando eu paro eu durmo, isso é o problema. Aí, irmãos, Nicodemos estava aqui construindo uma introdução. E aí o que acontece? Jesus vai direto. Nicodemos trazia com ele uma pergunta: como eu posso ver o reino de Deus? Ele trazia com ele essa pergunta. Ele estava tentando construir aqui uma introdução para falar com Jesus e expor aquilo, e expor de uma forma que não ficasse mal para ele, porque ele era uma autoridade religiosa. E quando ele compartilhava aquilo com Jesus, ele colocava Jesus como alguém que era superior a ele. E isso para um fariseu não era e não é nada simples. A inquietação de Nicodemos era como ele poderia ver o reino de Deus. Pode ser que esta mesma inquietação acompanhe você. E de repente alguém da sua família que é crente diz que está orando por você e fala do Evangelho para você. E você às vezes não consegue compreender muito essa realidade. E você fica pensando assim: mas como que eu posso ver o reino de Deus?
Como que eu posso vivenciar tudo isso que essa pessoa da minha família está compartilhando comigo? Como é que é isso? Como que eu posso ver as coisas de Deus e viver as coisas de Deus, ver o reino de Deus? Por certo, sendo fariseu, Nicodemos partia de um princípio onde o reino de Deus para ele era também, na perspectiva dele, era a concretização de tudo aquilo que eram as promessas do Antigo Testamento, tudo aquilo que o Antigo Testamento apresentava. Nicodemos tinha a compreensão sobre aquela realidade e ele queria ver o cumprir do Antigo Testamento, o reino do Messias, o reino dos céus. E ele tinha como fariseu um caminho, que era o caminho de um zelo muito grande com a letra, que caminha numa direção de obras e não de graça. Ele tinha no coração dele o seu caminho para ver o reino de Deus. Mas aquilo que ele tinha como verdade para ele não era suficiente. Isso era uma pergunta que estava sem resposta no coração de Nicodemos. E Jesus então diz para ele: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como o evangelho é lindo, né, meus irmãos? Porque o evangelho, ele não propõe remendo a nenhum de nós. Nós podemos nascer de novo. O princípio da nossa vida é alterado. O princípio do mundo que jaz o maligno deixa de ser o princípio da nossa vida, porque nós nascemos de novo. O princípio que se estabelece sobre a nossa vida é o princípio do reino dos céus. Por isso, irmãos, que o crente em Cristo Jesus, ele não se comporta mais como uma pessoa do mundo. É por isso que o crente em Cristo Jesus, ele não faz mais negócios como faz uma pessoa do mundo. É por isso que um crente em Cristo Jesus, mesmo ficando bravo, ele não dirige, por exemplo, o carro como dirige uma pessoa do mundo. É por isso que um crente em Cristo Jesus, ele não tem o linguajar como o linguajar do mundo. Porque nós nascemos de novo. Meus irmãos e minhas irmãs, nascer do Espírito é algo que não é visto. Quando nós nascemos do Espírito, a gente continua a gente mesmo. Não nasce mais um dedo na mão, nem no pé. A gente continua fisicamente a mesma coisa. Mas o que o Espírito faz na vida daquele que nasceu de novo é como o vento. A gente não vê o vento, mas a gente vê o movimento que o vento faz. O Espírito de Deus, ele faz um movimento na vida de quem nasceu de novo. E esse movimento que o Espírito de Deus faz na vida de quem nasceu de novo, ele é a resposta a uma decisão que nós tomamos. Porque quando Jesus fala que para ver o reino dos céus é necessário nascer de novo, e nascer de novo é preciso nascer da água e do Espírito. O que Jesus está falando para Nicodemos: olha só, Nicodemos, tem uma coisa que precisa fazer parte da sua vida, precisa fazer parte da vida de quem nasce de novo. E essa coisa é o arrependimento. João Batista, quando ele é levantado por Deus, e é a voz profética de Deus, depois de 400 anos que Deus estava em silêncio, lá no Rio Jordão, João Batista batizava nas águas aqueles que estavam confessando os seus pecados. E ele dizia: eu batizo com água, mas virá aquele que o fará com o Espírito e com fogo. E Jesus, quando vinha na direção de João Batista falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O novo nascimento na nossa vida, ele começa
quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Quando nós não conseguimos reconhecer que somos pecadores e que nós estamos perdidos sem Cristo e sem salvação, nós não vamos reconhecer e valorizar a obra de Jesus na nossa vida. Para que eu preciso de Jesus, se eu não me vejo como um pecador que está perdido, morto, sem salvação? Quando nós não nos reconhecemos como pecadores perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados, nós não vamos reconhecer, valorizar a grandeza de Jesus e da obra dele por cada um de nós. Meus irmãos, o arrependimento deve ser uma coisa que deve acompanhar a nossa vida. A gente precisa colocar a nossa vida diante de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Eu confesso, Senhor, o meu pecado. E eu preciso, Senhor, do perdão do Senhor sobre a minha vida. O perdão que restaura, que traz a vida. Eu preciso do teu perdão sobre a minha vida. Meus irmãos, nós perdemos a disposição de reconhecer e de chorar pelos nossos pecados. Nós queremos que Deus sare a nossa vida, a nossa família, a nossa terra, mas nós não queremos nos humilhar e buscar a face do Senhor. Nós colocamos Deus como um servo nosso, e Ele tem que fazer sempre o que a gente quer, mas a gente nunca se liga que o Senhor nos chama a uma vida de devoção, de arrependimento, de submissão a Ele, reconhecendo o seu senhorio sobre a nossa vida. O Espírito não é visto porque é Espírito, mas o movimento que o Espírito faz, ele é visto igual ao movimento que nós vemos do vento. E como o vento faz coisas, né, irmãos? Como o vento faz coisas. A gente às vezes limpa o ambiente da casa e vem um vento com aquela areia, suja tudo. Aí junta lá uma folha no quintal, aí daqui a pouco, quando não tirou a folha, o vento vai e espalha tudo. O vento faz um movimento. A nossa vida precisa ser alvo do movimento do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele faz os seus movimentos, irmãos. Não é o Espírito que tem que se moldar a nós. Somos nós que temos que nos moldar ao movimento do Espírito Santo de Deus. A terceira pergunta que Nicodemos tinha, Nicodemos não entendeu muito bem esse negócio de nascer de novo da água e do Espírito. Então ele faz uma pergunta, está no verso 9. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Como pode nascer da água e do Espírito? Que negócio de espírito é esse? O fariseu ele era voltado para a letra, e somente para a letra. Somente para uma perspectiva humana. Tanto que eles estavam envolvidos com o ambiente de poder. E sempre que se levantava um homem, tentava se colocar sobre aquele homem, tentar reconhecer sobre aquele homem o Messias que veio estabelecer a paz, tão somente a paz humana. Ele não entendia muito bem isso. Nicodemos tinha uma indagação: como eu posso ver o reino de Deus? Jesus falou: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. E agora Jesus, ele é claro: Nicodemos, você precisa crer em mim, o Filho do Homem, aquele que veio do céu para dar a vida eterna. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: porque eu, Nicodemos, vou ser levantado. Assim como foi levantada a serpente no deserto, que quando as serpentes picavam as pessoas e quando se olhava, atente bem para isso, não adorava a serpente no deserto, mas se olhava para a serpente, quem era picado ficava o quê? Curado. Não se adorava.
apenas se olhava. Jesus estava dizendo: eu vou ser levantado e como um servo, eu vou me entregar na cruz do Calvário, para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor dá a nós a possibilidade de pertencermos, fazendo parte, de vermos e vivermos no seu reino. O que nós precisamos, nascer de novo. Como nós nascemos de novo? Reconhecendo os nossos pecados. Tudo aquilo que vivemos, que fazemos, que é contrário ao caráter, à vida e à palavra de Deus. Nos arrependendo dos nossos pecados. E nós precisamos então crer em Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. No capítulo 14, no verso 6 do Evangelho de João, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Timóteo 2, 5 e 6, a Bíblia diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Você que ainda acha que por outro meio você pode ser salvo, por outro meio a sua família pode ser salva, você que tem vivido uma vida de remendos e nunca experimentou um novo nascimento, você que tem vivido uma vida onde os prazeres do mundo já te cansaram e você não suporta mais esse cansaço, você não suporta mais os fardos deste mundo. Jesus é aquele que veio, se fez homem, se entregou na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou. Durante 40 dias ficou sendo visto fisicamente entre os homens. Voltou para o céu com uma promessa que um dia voltaria para ser o Senhor pleno sobre todas as coisas, no exercício pleno, onde não mais o poder das trevas poderia fazer qualquer ou poderá fazer qualquer coisa, porque a vitória final do Senhor, ela tomará forma plena, onde aqueles que são do Senhor nunca mais sofrerão qualquer coisa que as trevas tentem fazer, qualquer coisa, onde aqueles que são do Senhor habitarão com o Senhor em plenitude de todas as promessas da palavra do Senhor, livres de toda dor, livres de toda aflição, vivendo novos céus e nova terra, impactados pela presença do Senhor, vivendo a realidade de tudo aquilo que creram um dia e que começaram a viver um dia em Cristo Jesus.